Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do AJ. A você que já nos acompanha, muito obrigado pela essa audiência maravilhosa. A você que está chegando agora, já se inscreve no canal, acompanha a gente, que aqui o conteúdo é bom e é para vocês. Hoje, no nosso momento literário, eu trouxe um livro transformador, um livro que vai mudar suas referências na comunicação, na mensagem. O nome do livro é Brevidade e Inteligência. Brevidade Inteligente. O que acontece? Jim Vanderhei, Mike Allen e Roy Schwartz, eles eram três jornalistas de um site americano de notícias e faziam toda a apuração jornalística, preparavam um texto, e em dado momento eles chegam à conclusão de que as pessoas não estavam lendo aqueles textos. E eles começam a se perguntar como falar com as pessoas num mundo em que ninguém presta atenção, né? Os três, então, em 2017, fundam a Axios, que é um site de notícias com a proposta de conteúdo curto, útil e fácil de consumir. O propósito do livro ensina a se comunicar com mais clareza, impacto e rapidez. Menos palavras, mais poder. As pessoas não leem mais, elas escaneiam. E aí, para ser eficaz, você precisa ser rápido, claro, útil e visualmente amigável. Isso vai ser bom para um post, para uma copy, para a sua mensagem, inclusive para a comunicação. Vá direto ao ponto, respeite o tempo dos outros. Eu vou acelerar aqui. O número 1, comece pelo que importa. Se você não sabe o que é mais importante, o leitor também não saberá. Corte o excesso, substitua frases longas por versões enxutas. Formate para escaneabilidade, ou seja, organize o conteúdo de forma visualmente agradável. Fale com a cabeça e com o coração. A combinação entre razão e emoção engaja e inspira. Clareza é um presente que você oferece a quem te ouve. E termine sempre com uma fase de impacto. Vamos alinhar hoje ou vai esperar o incêndio de amanhã? É aquele negócio, né? Red Bull cria asas. E, assim, o momento-chave ser inteligente não é escrever muito, é dizer o essencial com clareza e impacto. A verdadeira sofisticação está na simplicidade bem pensada. A virada de chave é que, num mundo moderno onde todos estão distraídos, cansados e sobrecarregados de informação, a única forma de ser ouvido, lembrado e respeitado é com brevidade inteligente. Então, esse livro vai para a nossa biblioteca. Eu sugiro que você adquira-o aqui no link, aqui embaixo. Muito obrigado por essa audiência linda e maravilhosa. E hoje nós temos aqui uma convidada de honra para esse canal, que é o seguinte: 25 anos de atuação, foi vice-presidente da Macan, diretora-geral da Thomson, diretora de atendimento e negócios na NBS, na OGV, tendo trabalhado com marcas como Coca-Cola, Nestlé, Shell, TIM, Ford, L'Oréal, com ampla experiência em planejamento e implementação de campanhas publicitárias e hoje sócio da Ana Couto. Ladies and gentlemen, please welcome Fernanda Galuzzi. Salva de palmas. Obrigada, um prazer. Mais palmas pra Fernanda. Um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso, Fernanda. Primeiramente, eu queria comunicar, eu queria deixar aqui público, comentei com ela, falei antes de gravar, né? Vou repetir aqui agora. Parabéns pela campanha de Happy Eggs. Nós vamos chegar lá. Essa pessoa, junto com a Ana Couto, né? Foram responsáveis pela campanha de Happy Eggs. Pô, você então, não já sabe que ele fez de Happy Eggs, busca saber. Já que ele fez essa iniciação aqui, ô Fernanda,
chamo de Nanda, pode? Fê? Pode, Fê. Não. Nanda, Galuzzi. Galu, Fê, Nanda, Fê. tudo certo. Olha só, a minha pergunta é a seguinte, para abrir aqui o... Primeiro de tudo, obrigado, você vem disponibilizar aqui com a nossa audiência o teu prazer, tempo aqui, dividir. Adoro. Olha só, a minha pergunta é o seguinte, é sobre liberdade, né? Você passou em algumas agências, né? E você sabe que muda completamente, né? Uma virada de chave quando você vira sócia de uma agência. Então, o tema é liberdade. Faça uma reflexão sobre essa mudança, como você se sente nesse momento atual. Eu sempre fui executiva, a minha trajetória profissional, né, era realmente executiva de grandes agências, né? Então, de grupos multinacionais, da Ogilvy, da Thomson, da McCann, na NBS, então, realmente isso. E empreender, eu nunca... Né, a gente empreende no nosso dia a dia, na maneira como a gente conduz, né? E tem uma responsabilidade, eu sempre tive uma responsabilidade de primeira pessoa, né? Em todos os negócios que eu conduzi, que eu toquei e tal. Mas quando a Ana me convidou para ser sócia, eu realmente nunca tinha sido dona de um negócio, né? Empreendedora, nesse sentido, né? E é mais engraçado, porque assim, não muda muito da maneira como eu também agia, né? Porque eu sempre me senti responsável pelo negócio que eu conduzia. Tinha lá um sócio, no caso da WPP, ou os grandes grupos multinacionais, né? Que eram responsáveis, mas no Brasil, afinal de contas, eu era responsável, eu estava conduzindo o negócio. Então, esse accountability sempre uma coisa que, né, essa responsabilidade de primeira pessoa sempre foi uma coisa muito, muito própria minha, né? E eu sempre acreditei muito também em autonomia com alinhamento. Então, assim, quando você sabe para onde você tem que ir, quando você sabe a direção que você tem que seguir, você tem autonomia para chegar lá. E hoje em dia, assim, qual que é a diferença? Eu que sou sócia ou o time que trabalha? Eu não tenho. Como você fala, liberdade. Que liberdade? Eu tenho a responsabilidade do negócio, né? Como o time tem também. E a gente não tem essa... Hoje em dia nem existe mais essa cobrança de horários ou de dias, né? Existe uma autonomia muito grande para as pessoas, né, cumprirem as suas responsabilidades, entregarem o seu trabalho. Então, assim, alinhamento e autonomia já existia quando eu era profissional né, dessas grandes empresas e existe hoje em dia, né, muito mais. Sendo que eu tenho também a responsabilidade, obviamente, o impacto muito maior na vida de muito mais gente, né, do nosso time. Mas, assim, é muito interessante. E a Ana, assim, me acrescentou muito profissionalmente ser sócia da Ana, né? Eu sempre trabalhei com gente muito, muito brilhante, com grandes agências, com grandes clientes e tal. Mas a Ana é uma mente muito interessante, uma pessoa muito, muito interessante de se estar perto, né? Porque ela estimula, ela é uma empreendedora. A vida inteira ela sempre foi empreendedora, nunca, né, foi executiva, sempre empreendeu. E é muito interessante ter adquirido esse olhar muito mais próximo nesses 10 anos que a gente está junta, de empreendedorismo, assim, sabe? De fazer acontecer, de olhar lá na frente e de transformar o negócio o tempo inteiro. Então, assim, eu enriqueci... Você está 10 anos com ela lá? Tô. Uma referência, 10 anos. E a agência também é uma referência. Você até falou 25 anos, na verdade, são 35, um pouquinho mais. Eu comecei muito jovem, eu comecei com 19 anos, né? Tenho 54. Então, eu comecei muito jovem na propaganda, na Ogilvy, saindo da PUC, fui direto para Ogilvy. Você fez PUC Rio, você é carioca? Fiz PUC Rio, sou carioca, nascida aqui, criada aqui, mas a carreira me levou muito para São Paulo, né? Sempre trabalhei muito em São Paulo. Mas eu moro aqui, moro lá. Eu tenho dupla residência. Sinuca de bico. O que é melhor, São Paulo ou Rio? Cada coisa tem a sua beleza. Cada cidade tem a sua beleza, a sua riqueza. É a sua graça. Assim. A sua graça. E as duas me complementam, assim, né? Hoje eu vejo... Mas tivesse que fazer uma escolha de Sofia...
Ó, Hoje em dia, São Paulo tem mais o em negócio razão do tá lá. trabalho. Agora, e eu também consigo, por exemplo, eu hoje em dia, antes eu trabalhava em São Paulo durante a semana e vinha para o Rio final de semana. Hoje em dia eu fico final de semana em São Paulo. Eu vou hoje para São Paulo, vou hoje à noite e fico até a semana que vem. Vou ficar o fim de semana lá. Porque também São Paulo tem a sua beleza. Eu tenho necessidade de natureza, tenho necessidade de vida, de céu, de planta, de verde, de mar. E São Paulo eu encontrei também esse lugar onde eu consigo contemplar também. Então, de manhã lá, aqui no Rio, de manhã eu vou à praia. Hoje de manhã eu fui à praia, correr. Ah, é? Para que ver a maneiro. natureza, faço exercício na praia. Em São Paulo eu vou para a praça. Eu vou para a Praça do Povo, vejo lá o verde, contemplo. Então, também encontrei a minha conexão assim com a natureza da forma que lá o São Paulo consegue me oferecer. Fim de semana, tudo bem, dou uma escapadinha para o interior de São Paulo, vou para Monteiro Lobato, vou para alguma cidade ali que eu consiga desfrutar um pouco mais. Mas eu encontrei assim um caminho em São Paulo também, a beleza em São Paulo. Olha só, Nanda, aqui, pessoal, nós estamos aqui com o Matheus, com o Tiquinho, que é o nosso time de primeira guarda, o Gabriel que está chegando agora. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quem você é, o que você faz e o que você fala? Mas tu não vai responder agora, não? Me dá um minutinho que eu vou entregar nosso patrocinador, que nós estamos com o tempo corrido. Meu pessoalzinho, olha só, vamos por parte. The LED não é mais uma empresa de produto. Eles são os maiores importadores de painéis de LED do Brasil, mas eles hoje são uma empresa de solução. Então, você está no seu momento de implantar o seu projeto de digitalização, seja no PDV, seja num projeto arquitetônico, seja você um exibidor, um publisher de mídia OH, contata a The LED. Chave na mão. Os caras têm todas as soluções, desde o projeto até a instalação final. São 13 softwares proprietários de gestão e automação dos seus equipamentos. Então, não perde tempo, não confunda preço com valor. The LED. Nosso patrocinador M2 Mídias. A M2 é o seguinte, a M2 é a maior gráfica da América Latina, são 11 mil metros quadrados de parque gráfico com todo a parte de engenharia, uma sofisticação de impressão, a resolução mais perfeita que você pode encontrar para o seu projeto gráfico. Então, também não perde tempo, o QR Code está aqui embaixo. A RZK Digital. A RZK é uma empresa digital de comunicação digital LED. Hoje estão com os cubos. São 37 terminais de ônibus na cidade de São Paulo. Eles estão em Recife, estão agora no Distrito Federal com 70 faces nos terminais de ônibus de lá. Então, assim, se tem uma empresa que começa digital pensando 10 anos à frente, é a RZK Digital, você vai encontrar o CPM mais justo para você comunicar com as ruas, seja de São Paulo, Recife ou Distrito Federal. A Vex é o maior exibidor de painéis rodoviários do Brasil. Então, em todas as rodovias de norte a sul, leste a oeste, a sua marca na Vex, a Vex é onde passa o Brasil. Então, se colocar sua marca na Vex, é colocar sua marca na veia do brasileiro. E a Bibot é o seguinte, a Bibot é a plataforma programática brasileira mais interessante para você que está fazendo a sua programação de campanha publicitária no meio de OH. Você que está programando, dá um Bibot na sua campanha, e você que é um publisher, dá um Bibot no seu inventário, que você vai vender muito programaticamente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, seja membro do canal, esse é um pedidozinho que eu faço aqui para vocês, porque seja membro do canal, porque você vai ajudar a gente, vai botar aqui uma gasolina, uma motivação extra para a gente continuar fazendo trabalho, trazendo essas pessoas maravilhosas. Seja membro do canal, é 15 prata, não vai arranhar lataria para você, não vai arranhar lataria para mim, e eu vou saber que você está aqui, isso é muito importante para mim. Eu queria fazer um agradecimento ao José Francisco Lopes Neto, de Porto Alegre, a Cris Israel, da Demais FM, de Alto Vale, de Balneário Camboriú, o Paulo Ítalo Salles, de Canindé, no Ceará,
o Leandro Ramalho, da Paraíba, de João Pessoa, e a Mariana Balbino, de Pontal, no Paraná. A todos vocês, meu coraçãozinho cheio de amor e carinho. Então vamos lá. Vamos lá. Quem você é, o que você faz e o que você fala. Isso daí... Gostou, né? Exatamente. Usou a nossa tagline na Couto é exatamente isso, né? O faz, fala. Né? Super alinhado com a realidade real da vida das pessoas. Exato. Porque isso é o branding, né? Branding, na real, é exatamente o que você é, né? Quem você é, qual que é a tua personalidade, né? O que você faz, qual que é a tua proposta de valor que te diferencia dos outros, o que é único, e o que você fala, que é a tua comunicação, né? Branding, né? Quando a gente constrói, a gente diz que marcas são como pessoas, por isso é que as marcas também são, fazem e falam, né? Então, quem você é, a tua personalidade, o que você faz, a tua proposta de valor, o que você fala, a tua comunicação, é o que te faz esse negócio. E tudo isso com um grande fio condutor, é o teu propósito, que é a tua... Cara, qual que é a tua maior vocação para trazer um impacto positivo, né, no mundo, na vida das pessoas? Qual que é o seu maior talento, o seu maior poder para fazer isso, né? Então, você tem esse fio condutor e você tem o que você é, faz, fala, e isso tudo tem que ser muito coerente, muito... O vídeo tem que bater com o áudio, né? Exatamente, né? Então, não dá para ser uma coisa e fazer outra. Não dá. Até a gente fala isso, né? Tipo assim, se branding, cara, é construção de valor, quando você não tem... Opa, tô longe, Quando você não tem um deles muito bem alinhado, existe um desperdício de valor super grande. Então, assim, cara, não adianta eu ser, né, uma pessoa, fazer, né, uma coisa super alinhada com o que eu sou, mas eu não falar. Porra, as pessoas estão... Eu estou desperdiçando o valor... Que não esteja direcionando, não esteja passando a mensagem, né? A mensagem tem que ser adequada. Eu perco uma oportunidade ali. Agora, se eu também faço e falo, mas eu não sou, eu não construo, não tenho uma essência, eu não tenho uma alicerce, eu não tenho uma amálgama que amarra tudo meu, né? Eu não tenho uma personalidade bem definida. Cara, cada hora eu vou estar falando de um jeito. Eu não construo não é tijolo por tijolo, eu não construo um castelo, né? Sim. Eu tô ali cada hora passando uma informação diferente, uma experiência e um posicionamento diferente, porque eu não sou de fato. Ou se eu sou e falo, mas não faço, bom, aí também é um puta desperdício de valor, porque as pessoas vão se decepcionar comigo, né? Eu tô falando um negócio, eu sou um negócio, mas na hora da experiência, na hora do vamos ver, né, é diferente. Isso, e isso também com os produtos, com as marcas e com os serviços, com os produtos, né? Nesse caso seria um churn. Se eu sou e falo, mas não faço, a minha proposta de valor não está entregue na experiência, pô, as pessoas vão comprar uma vez, não vão comprar nunca mais, vão se decepcionar e vão abandonar. Então tem sempre essa coerência, esse alinhamento que do faz, fala, né? Do que você, da sua marca, do seu negócio, da sua proposta de valor e da sua comunicação, da sua narrativa, da história que você conta. Ou você, pessoa física, né? A sua marca, qual é a sua marca? Hoje a gente tem... A voz foi dada a todas as pessoas, né? Através a internet trouxe essa capacidade de todo mundo poder expressar a sua verdade. Sim. Né? O caminho ficou aberto para que as pessoas possam se mostrar. E, inclusive, na comunicação, hoje tem muito apelo para o influencer. Né? Então, esse influencer, ele também é uma marca que tem que estar toda coerente. Exato. Inclusive, o produto ou marca, a empresa que contrata o influencer, tem que ter todo esse elemento com o faz, fala. Totalmente. Não, e você falou bem, porque se marcas são como pessoas também são como marcas, né? Também podem ser marcas. E elas também precisam ter essa coerência do ser, fazer e falar, né? Qual que é a personalidade? Como é que eu vou ser verdadeiro? Qual que é os meus atributos de personalidade? Como é que eu sou? Como é que eu aparento? Como é que eu sou? Quais são meus equities visuais, verbais, né? Como eu falo? Isso tudo é quem você é.
o que você faz, qual que é essa tua proposta de valor, o que diferencia, o que te faz único ali, a tua experiência, como é que é, e o que você fala, a tua narrativa que tem que estar coerente com tudo isso. Isso serve para pessoas, serve para influenciadores, serve para marcas pessoais também, quando a pessoa fala, né, um profissional, como é que você se posiciona, como é que você tem claro esse propósito, qual que é o teu maior talento, qual que é a tua maior vocação para trazer um impacto positivo na vida das pessoas, no seu mundo, no seu universo. Então, tudo isso realmente funciona para marcas, para pessoas, né? Se marcas são como pessoas são como marcas, Sim. assim, totalmente. E as pessoas, a gente vive, né, na verdade, a gente vive uma crise forte, né, o Fernanda, de credibilidade, né? As pessoas, também em razão desse canal que foi aberto, dessa avenida que foi aberta para comunicação interpessoal, né, tem muita gente ainda que não entendeu que fala, né, o vídeo, o áudio tem que ser coerente, né, tem que estar completamente alinhado, e assim tentam parecer alguma coisa, né, tentam se mostrar de uma forma que às vezes, até no âmbito familiar, cara, você tem seus filhos, né, aí você tá ali passando uma mensagem, mas o exemplo é diferente do que você está falando, isso cria assim, uma incoerência, essa questão, né, da credibilidade, né? E nós estamos vivendo um problema de credibilidade, né? A inteligência artificial está bagunçando essa situação. Hoje de manhã eu li um artigo sobre tipo um tribunal do Meta para ver a questão do Ronaldinho Fenômeno, que foi postado um vídeo dele defendendo um negócio de jogo, de bet, e ele não fez aquilo, né? Então, a credibilidade hoje está afetada. As pessoas têm que se mostrar de duas formas. Uma, crível, e duas, genuína, né? Exato. Isso para a marca é a mesma coisa. Exatamente. E até nisso também, assim, que nesse sentido, você tem que ter muito claro, muito bem resolvido, muito fundamentado, muito estruturado esse trabalho de branding, que vocês fazem lá. Que é quem você é de verdade, né? Como é que é essa tua personalidade, o que é o teu propósito. Que muitas vezes nem ele próprio sabe, né? Então, é um descobrimento mesmo, assim, e não é uma invenção. Também não é assim, vou inventar, não. O que é da tua verdade? Porque o branding é o código genético. Tipo assim, cara, é o que você tem ali, a tua verdade, é o teu... que você pode desenvolver, você pode conhecer e desenvolver, potencializar, ou você pode deixar ali inexplorado. Então, também, quando a gente fala do propósito, quando a gente fala da personalidade, não é você inventar vou inventar aqui um personagem. Não, cara, quem eu sou de verdade? Qual que é a minha essência? Branding é DNA, é código genético. Qual que é a verdade mais profunda? DNA, curtir. É a verdade mais profunda sobre você, sobre o teu maior talento, tua maior vocação, quem você é e tudo mais. Então, isso, ele traz verdade, né? Essa credibilidade, ela acontece por quando ela é realmente um reflexo da sua história. Quando a gente faz um branding, ou um rebranding, né? No caso, um rebranding também, a gente sempre busca a história do negócio, a gente busca a arqueologia da marca, o que é a raiz desse negócio, o que tem de mais precioso, de mais valoroso, para que não tenha uma ruptura, né? Porque... Fala aí, Matheus. Então, mas e quando acontece de uma empresa, como acontece, né, ser vendida, ou aquele cara que era o nome da marca, o grande comandante daquela marca sai, ou muda o board, ou abre IPO, lá. E quando o DNA da marca, naquele momento da história dela, é performance? Como é que fica? Olha, um rebranding até, né? Você falou até de momentos, assim. Quando é que você faz um rebranding? Quando é que é a hora de você fazer um rebranding, de você mudar uma marca e tal? É uma boa pergunta, assim. Porque... Quando a marca, né, ela tem que estar à frente do negócio, ela não pode traduzir simplesmente um momento, uma coisa muito específica. Quando você tem uma fusão, quando você tem uma evolução do negócio, muitas vezes você precisa reposicionar a marca, você precisa evoluir a marca.
né? E a marca ela tem que andar à frente, assim, ela não pode se limitar a um negócio só. Vou dar um exemplo, né? O Ultragás, que é um cliente nosso, ele tinha a coisa do botijão de gás. A marca tinha aquele, era o esforçadinho que carregava um botijão e tal. O negócio evoluiu, a marca não pode refletir só o botijão. Hoje é muito mais, eles têm outros tipos de soluções de energia. E isso precisa evoluir. Então, você precisa mudar esse negócio, né? Aqui, quando você... Né? Teve uma época aí, ó, dura para Ultragás, né? Mas, por exemplo, você vê um outro exemplo que não tem nada a ver. Por exemplo, a Apple. Quando você tem uma marca que tem uma maçã, cara... Não está ali preso ao computador, não está preso a nada. É uma marca que fala inclusive sobre o propósito dela, que é desafiar o status quo, né? Que é você pensar diferente. E isso te expande, te leva para um monte de possibilidades de negócio. Então, você pode evoluir o negócio sem precisar mexer a marca. Agora, quando a marca está presa, você precisou, quando você tem uma fusão, quando você tem... Então, são momentos ali... em que você tem que fazer uma mudança, uma evolução de marca, mas você não pode deixar de olhar as tuas origens, a tua verdade, o que você tem de mais precioso e ressignificar, né? Então a gente sempre fala assim, cara, olha para o teu passado, olha para a tua história, para você evoluir a partir dele, para você ressignificar tudo aquilo, para você dar um outro passo, entendeu? Então, geralmente é isso. Quando você tem uma ruptura muito grande numa história, né? Já tivemos algumas aqui recentemente de alguns rebrandings, coisas então. que não funcionam. Mas eu queria te fazer uma pergunta pegando... falado disso, né? Sabia que ia me perguntar isso. Não, eu não... Pode perguntar, não tem assunto proibido aqui não, tá tudo certo. Eu queria te perguntar o seguinte, que tem aquela questão assim você tem uma marca, vou citar uma, Havaianas, que era Alpargatas, Alpargatas, né? Era Alpargatas e a Havaiana tem assim, a minha pergunta é, o consumidor importa nesse processo de descobrir quem você é? Por quê? Uhum. A Havaiana tem uma característica... única, virou um case mundial, né? Inclusive feito por vocês, né? Sim. Virou um case mundial onde o produto ele nunca, eu acho que se perguntasse lá no início, o consumidor desse produto será essa pessoa? Não, o cara nunca teve essa visão, né? Mas então, a tua pergunta é se o consumidor ele influencia nessa percepção de valor, de que essa marca é super, assim. Quando você busca a essência, né, da marca, então Havaianas, por exemplo, ou qualquer outra marca que a gente trabalhe, a gente vai entender... Quando a gente fala dessa arqueologia, de quais são as forças desse negócio, quais são os equities que existem fortes, quais são as conexões, a gente olha a visão interna, ou seja, a visão dos executivos que estão à frente daquela marca, a visão do fundador daquela marca, a visão interna, que é, né? A visão externa, que é a percepção do consumidor, né? O que é, porque você é o que as pessoas percebem de você também, né? Às vezes você acha que é um negócio, mas as pessoas enxergam outra coisa. Então, o que é, né? Na percepção do teu público. Teu público, seja ele consumidor, dos teus distribuidores, dos teus revendedores, do que seja o teu público externo. Qual é essa percepção? E a visão de mercado também, porque a gente fala que assim, as marcas elas precisam se diferenciar, elas precisam ter um espaço proprietário único. Então, quem são teus concorrentes, assim, né? Como é que eles estão se posicionando? Ou os benches para os quais você vai olhar para você aprender e se desenvolver. Então, essas três dimensões da visão interna, da visão externa e da visão de mercado, ela traz aprendizados, né? A gente precisa entender, olhar, traz aprendizados para você poder ver quais são os teus promotores, os teus detratores e os teus aceleradores. O que vai te fazer deslanchar. Em três dimensões também, na dimensão de marca, do que você é, de negócio, da tua proposta de valor e do que você fala, que é a tua comunicação. Então, a gente olha isso, isso é o que a gente fala, decodificar o valor, né, para você entender ali qual é o seu valor, e isso vai trazer as nossas diretrizes estratégicas, vai trazer o GPS de onde que a gente tem que ir, né? O que a gente tem de mais forte, o que a gente tem em termos de marca, negócio, comunicação, em termos do Faz Fala. Tudo isso é parte da construção, sim. Né? Que você perguntou se o consumidor influencia nisso, sim, a percepção nos leva
né, a essa construção bem assertiva, né? Inclusive, eu citei a Havaiana, a própria Havaiana, no seu desenvolvimento de produto, ela começou a enxergar um consumidor que tem certeza absoluta não existe, que no início da proposta da empresa não era aquele consumidor. Hoje o produto ele já é desenhado para atender aquele consumidor que ela não tinha no radar, né? A Havaianas é para todo mundo e cada vez mais, assim, tem uma percepção de valor muito grande, né? Assim, é um ícone, é uma marca icônica mundialmente, né? Então, hoje tem uma força internacional muito grande. O nosso trabalho, inclusive, também foi para isso, também para regrar toda essa marca mundialmente, com os equities e toda a potência desse negócio. É uma marca. Você estava junto com a Altermark naquele fake OH do Cristo Redentor, que Não? Não. Você sabe do que eu tô falando. Do Cristo não sei o que você tá falando. Não sabe? Fala aí pra mim. Se você achar aí, vamos botar aqui, por favor. Qual é? Você não terminou de falar? Hoje tem esse negócio do FO, né? Que é a inteligência artificial sendo usada como se fosse um OH de verdade, mas não é de verdade. O fake aerofone. E a roupa do Cristo Redentor dá uma balançadinha assim, aí aparece o pé, tá com a sandália havaiana. Demais. Foi falado pra caramba. Legal. É um trabalho da Alter Labs, né? Da Altermark, do meu amigo Alexandre. Um beijinho pra você, espero você aqui. A Aurofome tá uma potência, assim, a possibilidade de coisas. Super, não, e tem um resultado. Conexão total com o brand, né? Total. E traz resultado pro... Agora me diga uma coisa, rapidamente no estalo. As pessoas, assim, performance é investimento, brand é despesa. Porra, que ideia é essa? Que lógica é essa? Isso é um falso dilema horroroso, gente. Não caia nesse falso dilema. Não é branding ou performance, não Olha aqui. Demais, Deus é brasileiro e usa Havaianas totalmente. Pô, dá ligada nisso. Demais. Que ideia sensacional, né? Demais. Havaianas é foda. Então, assim, não caiam nesse falso dilema, né? Branding ou performance. Porque, assim, primeiro que branding não é aquela atividade empírica, lúdica e blá, 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 que não tem o olhar de negócio. Não é. Branding, em primeiro lugar, primeira quebra de paradigma também é o seguinte, assim, branding não é sobre marca. Uma marquinha, vou fazer uma marquinha. Faz o meu branding, significa faz minha marquinha. Não é isso, né? Branding é o olhar de marca, negócio, comunicação, portanto... é para mexer ponteiro. Branding é conversa de negócio. Branding é construção... Inclusive tem cauda longa. Diferente do esforço de performance. Então, exatamente. É construção de valor, é conversa de CEO, é conversa de C-level, não é conversa do designer. Não, o designer, óbvio, ele é importantíssimo nesse processo, mas é uma conversa de negócio, de valor mesmo. Tanto que as nossas interlocuções são sempre com C-level e tudo mais, porque a gente discute coisas, né? O branding tem o poder de mover o negócio, né? Se a gente fala, o marketing tem esse olhar muito da venda, de impulsionar o crescimento do negócio, né? O branding, ele tem essa amálgama, essa discussão muito estratégica, até de modelo de negócio, inclusive. Influencia também o modelo de negócio. Então, primeira coisa é o branding, ele é muito amplo. Branding não pode ler a marquinha, a logomarca ou o universo visual. Não é isso. Branding é mais que isso. E, então, se branding é construção de valor, ele passa pela construção de valor em 3 dimensões, né? Primeiro é o produto, que eu tenho que falar do produto, eu tenho que vender o produto. O branding não pode ser, é isso aqui que é... Não, cara, qual que é a relação mais transacional, mais racional que eu posso ter para poder converter o negócio? Cara, isso daí, a venda, essa parte da relação transacional do teu produto, do teu serviço, da percepção, isso a gente fala, o oxigênio do negócio. Sem isso não existe negócio, né? Que nem a gente até fala, assim, que é o ar que a gente respira. Mas ninguém na vida vive para respirar, né? Sem o ar a gente morre, mas ninguém vive para respirar. Então, assim, precisa dar um outro passo. Preciso construir valor para as pessoas. Conexão emocional. Qual o papel da minha marca na vida da pessoa? O que eu estou construindo?
E isso é importante, trazer essa identificação e tal. Depois, a outra onda de valor que a gente chama é o propósito, que é essa visão de mundo. Não adianta você viver, nenhuma marca vive só para ela, nenhuma pessoa pode viver só para ela. O que você pode trazer e como é que você pode trazer impacto no mundo, a tua visão de mundo, que é o propósito. Essas 3 ondas de construção de valor são do branding. A gente tem que construir nessas 3 ondas, nas 3 dimensões de marca, negócio e comunicação. E isso significa, então, que não é branding ou performance. Eu tenho que olhar a performance, eu tenho que converter, Claro. vamos dizer, no funil, né? Claro. Vamos olhar lá no funil de vendas. O branding, teoricamente, pensam lá no awareness, lá em cima. Claro, é percepção de valor, é percepção de marca, conhecimento de marca, consideração, tudo isso o branding vai ajudar a construir. Mas ele vai até o fundo do funil, ele vai até lá a conversão. Tem que ir. Tem que ir. Porque As se eu pessoas não têm que fecho... entender que lá no fundo do funil, no outro lado, tem pessoas. Exato. Não são máquinas, não está automatizada a outra ponta. Você pode automatizar a ponta de cá, a ponta de lá você não automatiza. Não. Então claro. você tem o B2B, o B2C, e a gente tem que começar a perceber o H2H, né? Humano para humano. Exatamente. Tem gente do Pessoa outro pra lado. pessoa. Você tem que... E o brand, quem pensa só em performance, porque eu já vi muito esse falso dilema, assim, tempo tipo, todo. não vou construir, eu preciso só converter. Cara, exatamente. vai bater no teto. Assim, não adianta, porque tudo é sobre diferenciação. Como é que você vai se diferenciar se você não constrói uma percepção de valor? Né? Se você é só preço, cara, as pessoas só vão te comprar se você der um desconto, se você der um benefício. Você está queimando margem. Você está queimando margem. Você está, inclusive, nessas estratégias de SEO e tudo mais, que tudo tem valor, tá? É sempre E. É toda uma complementariedade de coisas, adição. Né? Adição total. Não é escolha só, né? É muito importante, obviamente, mas aquilo sozinho não funciona. E existem muitos cases que comprovam isso, cases assim, super estruturados e de testes AB que só investiam em performance e resolveram diversificar, fazer branding e performance e tiveram resultados de vendas absurdos. Assim. Tem case de Adidas, case de Renner, case de várias marcas. Inclusive, tem um estudo interessante no LinkedIn que fala que assim, só 5% do teu consumidor está pronto para comprar, né? Naquele momento que você está. Então, se você só faz performance, é só conversão, os outros 95% de gente que está sendo importunada pela sua presença. Não, e que vão comprar depois. Você precisa construir valor para quando elas forem comprar, quando chegar o momento da compra, você está ali, né? Ainda mais hoje que também o funil de vendas não existe mais, não existe o funil não é linear. É o tempo inteiro você vai e volta. Então, você precisa construir valor o tempo inteiro, percepção de valor. Você precisa converter, você precisa garantir depois a recorrência, a recompra. Não é só você vender uma vez, mas como é que você garante recorrência? E o branding tem essa capacidade de construção de recorrência também. Enfim, é uma dinâmica. E nessa lógica que a gente está falando aqui do consumidor como uma pessoa, né? Como uma persona, né? Tem um case que é sensacional. O cara põe um violinista brabo no metrô de Nova York. O cara ele tá com um Stradivarius. Ele é um dos maiores violinistas do mundo, tocando o seu Stradivarius de $2 milhões, que ele ia se apresentar naquela noite no Metropolitan, sei lá, ia fechar sold out, ingressos de $1.500, ele ia se apresentar naquela noite. Aquele cara foi pro metrô, tocou de graça no metrô e todo mundo passou sem nem ver quem era. Quer dizer, o valor tava lá, mas ninguém soube ver aquele valor. Perceber o valor. Ninguém soube dar, entendeu? O cara... É a questão da percepção de valor, né? Que, a mesma história do cara que pega a banca de camelô e põe os Rolex, lá Rolex real, Rolex de ouro, Rolex de aço, os Oyster, bota aqueles Rolex lá e o cara passa, olha, não consegue, ele como consumidor, ele não foi atingido pela marca de uma forma de ele entender, pô, isso aqui é um Rolex, cara, né? É a percepção do valor e o contexto também, né? Porque ali onde tem
Onde a pessoa é reconhecida. Você falou disso de não reconhecer. Eu lembrei até do case que a Mastercard fez com a jogadora de futebol também, que não foi reconhecida, né? Até para falar sobre, né, sobre a necessidade de reconhecimento, né, das mulheres no futebol brasileiro e tal. E eles colocaram lá, né, a jogadora e ninguém reconhecia. Então, lembrei disso, desse case até que... Mas não era a Marta. A Marta Não era a Marta, não era. Mas, enfim, sobre essa construção o awareness, assim, de fato, o quanto que a pessoa tem que ser, né? No caso, talvez esse violinista, para as pessoas, para a massa, não é uma pessoa representativa, não tem um conhecimento, não tem essa percepção de valor que ele tem nesse nicho, nesse mercado, para quem conhece a arte, a música, né? E valoriza. Então... E aí vocês criam lá o Valômetro. Aham. A gente tem... Fala pra gente aqui. A gente tem no Você nosso... Você está ali multiplicando as ondas de valor da marca, Exato. né? A gente tem, na verdade... uma ferramenta. O ecossistema, a gente tem um ecossistema na Ana Couto, né? Primeiro a gente tem um propósito muito claro, que o nosso propósito é impulsionar o valor das organizações, das marcas, né? E das pessoas também. A gente faz isso através dos nossos negócios, que são a Ana Couto, que é a agência de branding do Faz Fala, né? Que a gente trabalha para marcas construindo essa percepção de valor, né? Do branding. A gente tem o valômetro, que é essa mensuração do valor do branding. Como é que eu vou... Essa história de que assim, não, é uma atividade que é lúdica, empírica, que não é mensurável. Não. É uma ciência também racional, de números, de dados, e é importante. Quanto está mexendo o ponteiro do negócio? Como é que as pessoas estão percebendo? Qual o valor que eu estou construindo para as pessoas? Né, uma ferramenta de decisão, né? Que você... Completamente. Então, a gente mede o valor da marca nas 3 dimensões, né? Do Faz Fala, da marca, do negócio, da comunicação, e nas 3 ondas de valor, de pessoas, de produto, pessoas e propósito. E a gente entende ali como é que aquela marca está performando, o que ela precisa, né? Qual o ponto que ela está ali mais de dor, mais sensível, que ela precisa reforçar. E a gente vai ali ajustando o negócio. A gente faz isso para os nossos clientes. Mantiqueira mesmo, no Happy Eggs que a gente falou aqui, a gente tem essa mensuração de valor e vai fazendo ajustes do que é preciso. Que é o que vocês chamaram de BVS, né? Brand Value Score. O Brand Value Score. E a gente tem também, além... Aí a marca, você vai criando um score para a marca e de acordo com esse termômetro... É o valor da marca que não tem a ver com valuation, né? Sim, claro. É outra história. É o valor nessa construção, dessa percepção de valor dessas ondas de produto, pessoa, propósito. Então, qual é esse valor, né, nesse sentido da construção do branding, né? E aí a gente vai performando, vai olhando e olha também como é que os concorrentes vão e a gente vai aí posicionando e garantindo esse lugar de diferenciação forte, né, para as marcas. A gente tem também, eu estava falando do ecossistema, né, só para completar essa questão para dar conta do nosso propósito de impulsionar o valor de marcas e de organizações e de pessoas. A gente tem também a Laje, que é a nossa plataforma de educação, né? Que a gente forma e dá cursos de branding. Tem o branding aplicado, tem o branding essencial, que é que é gratuito. Tem um CBO, que é o Chief Branding Officer, né? Enfim, tem vários cursos e assim a gente impulsiona o valor das pessoas também, né? Com essa formação. E você acha, bom, voltando lá para o brand é despesa. Sim. Né? Voltando para essa questão. Esse CEO que está, nesse momento, ávido para mostrar resultado, número para o seu board, qual seria o fala, né? O que falar para essa pessoa? Olha, hoje é verdade, assim, cada vez mais a gente é cobrado de fazer mais por menos, né? Todos os executivos têm esse desafio, né? É fazer mais em menos tempo, com menos dinheiro, né? Então, assim, mas é mais resultado, mais... o dilema, é o problema, na verdade, é o desafio de todo mundo hoje em dia, né? Das marcas, dos executivos, de todo mundo, da nossa vida pessoal também, sempre como é que você faz mais por menos. E o branding, o marketing, ele deixa de ser uma despesa e ele passa a ser uma linha de investimento e de valor, quando a gente consegue comprovar o resultado. Não dá para ser só, é uma questão de fé, acredite, não sei o que. Não, assim, tem que mostrar, tem que medir.
Eu preciso provar. E a gente claramente define, por exemplo, lá todos os nossos clientes, a gente tem KPIs, métricas, né, metas e métricas muito claras, assim. O que a gente precisa alcançar? Qual o problema que a gente tem que resolver com essa marca aqui? O que ela precisa entregar em termos de negócio, em termos de desafio? E a gente metrifica e a gente vai medindo, não só pelo valômetro, mas também com as métricas do próprio cliente. Ele tem, todo mundo tem os dados de venda. Como é que acompanha cada vez mais o marketing muito ligado a vendas, não só o insight, eu vou conhecer o consumidor e vou fazer uma campanha. Não, eu vou conhecer o consumidor e vou fazer uma campanha para que eu venda mais, para que eu tenha mais relevância na vida dele, para que ele seja recorrente. No final é isso que importa. Não é isso, é mexer o resultado ponteiro da empresa. Então, assim, a gente tem que... Não existe você fazer um marketing só que é legal. Você precisa trazer o que eu falaria para as pessoas, né? Assim, busquem as métricas, que mostram que aquele investimento está mexendo o ponteiro. Porque se não tiver, ele não vale a pena mesmo. Assim, não faça o que você não conseguir. As pessoas estão muito preocupadas, assim, mexe o ponteiro. Mexeu o ponteiro, mas vou atribuir a quem esse movimento do ponteiro? Mas essa busca por atribuição, muitas das vezes, na maioria das vezes, você encontra uma resposta que não necessariamente é a realidade. Uhum. Existem modelos de atribuição até, né, que você consegue ser mais assertivo nesse negócio, mas é o todo também. Hoje em dia, até porque no mundo da colaboração, da cocriação, da construção de valor coletiva também, tudo influencia a percepção de valor de um negócio, de uma marca, tudo influencia. Você não pode, às vezes, atribuir realmente uma coisa só, é um conjunto de coisas, né? É essa coerência e essa consistência também do que você está construindo. Então, assim, o valor vem também quando você, de uma maneira muito, muito clara, você faz e fala com coerência e com consistência. Não adianta assim, um resultado. Consistência você tem que entender que tem que dar tempo ao tempo. Exatamente. Porque o cara tá ali atrás de resultado. Certamente, em algum momento, ele vai pegar um dos canais que ele supostamente a atribuição quantificou de menor resultado, ele vai desligar o canal. É o que acontece o tempo todo, né? Bom, pode até ser uma decisão boa desligar aquele canal se ele não está atribuindo resultado. Mas assim, qual é o outro que vai te atribuir? E nos que você está, como você está? Como é que você está refletindo a tua personalidade? Não é você estar falando só do preço, mas assim, o que é? E aí uma boa comunicação e uma marca icônica, né? É aquela que é diferenciada. Então, assim, eu entendo claramente qual que é a minha diferenciação. Por que eu sou diferente dos outros, né? Diferenciação é fundamental. Propriedade. Então, quais são equities visuais, verbais, para as pessoas identificarem que hoje em dia, gente, no meio tanto ruído, a dispersão é tão grande, como é que as pessoas vão enxergar você, né? A pessoa, quem trabalha, o profissional do marketing, acha que ele dorme e acorda pensando na marca. As pessoas estão pouco se lixando para a tua marca, ninguém dorme e acorda pensando na tua marca, no teu negócio, elas estão vivendo a vida delas e sendo impactadas por milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, assim, você precisa ser consistente, você precisa construir propriedade, né? E aí tem marcas, você vê as marcas icônicas, são as que constroem propriedade, né? Constroem, na verdade, os 4 atributos que eu vou falar aqui. Então, como é que eu faço para identificar? O que é o vermelho? A Coca-Cola é que cor, né? E o shape, e o contour, né? E a onda, e todos esses equities sonoros, tudo isso é construção, né? E é muito importante que exista em tudo. Então, diferenciação, propriedade, relevância. Cara, eu tenho que fazer sentido para a vida das pessoas. Por que o meu assunto, por que eu vou ser relevante? Eu estou falando que eu só a marca é por mim mesmo, mas o que Maria leva? A gente sempre fala, né? Tipo assim, eu quero falar que eu sou de uma... Tá, mas o que eu ganho com isso? O que tem na minha vida? Qual é a relevância disso para a pessoa, para a sociedade? E a consistência, que é você falar e fazer e agir da mesma maneira consistentemente ao longo dos anos. Uma marca icônica, não existe uma marca icônica, precisa de tempo, porque ela é aquela que é
consistente, ela é relevante ao longo dos anos, né? Ela tem propriedade, tem diferenciação, tem relevância e tem consistência ao longo do tempo. Então, assim, não adianta assim, vou continuar, quero o resultado agora. Tá bom, você vai ter um negócio aqui que pode amanhã vai morrer, vai nascer como muita coisa, né? Que chega a virar, daqui a pouco desaparece. Mas como é que você se mantém ao longo do tempo? Como é que você constrói valor? É olhando essas 3 dimensões do fala, de produto, pessoas e propósito, e garantindo, né, diferenciação, equities, né, propriedade, relevância e consistência. Você, cara, fala a mesma coisa, essa coisa de narrativa, né? Cara, como é que é importante isso? Porque as pessoas cada hora falam uma coisa, cada hora querem dar uma mensagem. Qual a mensagem que a tua marca quer dar? O que você quer dizer para o mundo, né? Você vê aí Nike, cara, Nike é o propósito, cada corpo tem um atleta, é a verdade deles, né, o talento, isso dizendo que, cara, você tem um corpo, você pode ser um atleta. E just do it, né? Vai lá e faz. Essa mensagem, essa consistência que eles dizem há 40 anos, praticamente 38 anos, que eles falam isso. Nike é sobre isso. Qualquer ponto de contato, qualquer lugar que eles falam sobre isso. Essa construção de valor e constroem de fato. Ou Apple, né, que Think Different, ou aí tantos, né? Ou Dove com beleza real, cara. Dove há 28, 30 anos, sei lá, traz essa narrativa da beleza real. Tudo que eles constroem é sobre isso, né? Para que a beleza seja uma fonte de prazer, né? De autoestima e não de dor, não seja uma cobrança. E tudo que eles fazem, olha só como é sobre isso, né? Ao longo do tempo. Mastercard, quando fala do priceless, não tem preço, né? Existem coisas, né, que o dinheiro, né, compra para todas as que o dinheiro não compra para todas as outras tem o Mastercard. Então, assim, o priceless, olha como eles são fortes em equities visuais. Você vê aquelas duas, tanto que eles até tiraram o nome, né? A marca ficou só as duas esferas. Então, assim, como são fortes, como tem equities fortes, como tem uma narrativa muito consistente, muito coerente e que se atualiza ao longo dos anos. Não é sempre falar a mesma coisa de um jeito irrelevante, não. A relevância vai passando no tempo e no contexto. Então, o que não tinha preço lá atrás, sei lá, que antes... Até eu sempre lembro, né? Quando eles faziam campanhas que era assim: o gatinho te ligar no dia seguinte, isso não tem preço. Isso lá nos anos 90 era o que não tinha preço. Hoje em dia é até engraçado. Né? Mas no tempo, no contexto, era o que era priceless, né? Hoje em dia, o que é? O que é priceless? Você, cara, os refugiados terem uma segunda chance na vida, da Ucrânia, da guerra, isso não tem preço. Na pandemia, você poder encontrar e abraçar as pessoas, isso não tem preço. Mas olha como a mensagem da marca é consistente, é coerente ao longo do tempo. Isso que vai dar resultado. Isso que vai construir valor de percepção de valor. Criar empatia com o consumidor, né? E vai criar, né? A marca precisa ser gostada? A marca não vai ser gostada. Você nunca vai ser amado por todos, né? E não tem problema. Não, mas né? é importante a marca... ou a própria pessoa, né? As pessoas querem ser gostadas também, né? Todo mundo quer ser assim, gostado. Se você tem uma verdade, primeiro assim, você tem um impacto positivo, você tem um propósito. Você usa o seu talento, sua vocação, sua força, uma marca pensa nisso, uma visão de mundo para fazer um mundo melhor, não é uma marca egocêntrica, não é uma marca que só pensa, né, em si, mas assim, como é que ela está de fato... Hoje em dia, cara, para as organizações do século XXI, o propósito é muito importante. Você não pode, né? Nenhum profissional, nenhuma pessoa, nenhuma marca pode não olhar o mundo, não pensar em ter um impacto nas pessoas. Ninguém pode viver só para, né? Dentro do seu... Então, assim, uma marca que tem isso, né? Dificilmente vai ser uma marca que vai ser odiada, né? Agora, assim, existem, claro, o teu público, nem todo mundo tem que te amar, sempre vão ter haters, e haters gonna hate, tá tudo certo, assim, eu até falo muito isso também com os clientes, assim, quando a gente tem uma verdade, a marca, ela é verdadeira, ela tem um DNA, ela tem uma amálgama, ela tem um código genético tão forte, ela tem uma visão de mundo tão forte, ela é tão coerente, ela é tão verdadeira, tá tudo certo, ela tem a posição dela, ela tem a opinião dela sobre as coisas também. Ela não é flat. As marcas têm que ter posicionamento, tem que ter, né? Tem que saber. Nem todo mundo vai gostar. Às vezes, algum posicionamento de marca, alguma atitude, nem todo mundo vai gostar e tá tudo bem. Assim, ok. Né? Quando a gente diz que os haters vão... Porque não é pra você, não é uma verdade que é tua. Aparece assim,
Com todas as marcas, né? Todas as marcas têm, sempre. E nas redes sociais, hoje em dia, assim, Sabe é uma que eu coisa... tenho uns malucos aqui que entra aqui pra dar dislike, cara. Eu fico olhando, eu falo, mas meu tem, Deus, por mas que esse tem. cara entrou aqui pra dar um dislike? Pelo amor de Deus. Vai ter. E assim, a gente até tava... O Itaú é nosso cliente, né? O Clayton é muito amigo nosso e tudo mais. E o rebranding do Itaú, né? Até o Clayton conta, né? Que ele... pensou assim, cara, qual é o disaster check, assim, qual a pior coisa? Vamos pensar tudo que podem falar mal da gente, assim, qual o pior cenário, né, que pode acontecer? Tudo que podem falar mal do reposicionamento que ele fez, né? Ele com o time lá foi descendo assim, tudo que podem falar, horrores disso e tudo mais. Falaram. Como é que a gente... E esteja firme para ouvir. Se você, como gestor de marca, quando você faz uma escolha muito consciente, muito coerente, muito consistente, blá, 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 você tem que estar preparado para quem não vai gostar também, porque nem todo mundo vai gostar, vão criticar, e você tem que estar de bem com isso, você tem que estar firme nisso, e você tem que manter a tua posição, você não pode ser também, então agora eu vou ser, a marca vai então dizer isso, então já que está desagradando, eu vou... Porque aí, cara, aquele negócio, quando você abraça todo mundo, você não aperta ninguém, né? Então, quem que você vai ali segurar e manter... Eu vivo aprendendo, né, Tiquinho? Você vai manter firme a tua posição, a tua escolha, né? E a criatividade? A criatividade, ela Olha só, um minutinho. Andrés, eu mandei um videozinho aí do surf e depois eu mandei também o da mantiqueira do Happy Eggs. Mas eu queria te mostrar o do surf, porque eu queria entrar agora na criatividade. Tá bom. A inteligência artificial facilita muito, você consegue produzir muito mais, mas também aquele lampejo, aquela centelha, só o humano, como isso aqui da Havaianas, né? Só o humano consegue ter. Você usa a ferramenta para aditar a capacidade de produzir em maior escala. É um videozinho do surf, que são coisas que, assim... não tem explicação, né? Que é só o homem que faz. E aí, tá batendo na trave aqui, né, o Andrés? O que você acha, assim, da questão da criatividade? Vai para automático, vai para parte de vamos produzir muito em larga escala ou vai para vamos gastar dinheiro com criatividade? A criatividade, ela é sensibilidade, né, inerente ao ser humano, assim. Eu acho que a tecnologia não substitui a criatividade, não vai substituir. Tem um valor imenso no humano, né, no sensível, mas é uma ferramenta muito importante e tem que ser abraçada, não pode ser... A pessoa não pode ter medo da ferramenta, que nem a gente lá quando... Bom, eu trabalho com publicidade lá há tantos anos, né? Eu acho que tu tem que ir lá para... Aí, é esse aí, ó. Deixa eu ver. Dá um play nisso. Sobe um pouquinho para ficar na tela isso. Dá um play nisso. Isso é coisa que só o ser humano faz. Você sabe o que é surf, obviamente, carioca. Sim. Dá um play, por favor, Andrés. Nenhuma inteligência artificial vai fazer um negócio desse entrar na onda de costa. Não vai. Maravilhoso. Passa pro outro rapidinho, Andrés. Dá um passar pro lado aí. Olha isso, com a prancha ao contrário, olha lá. Olha só que demais. Eu trouxe isso só para dizer, porque essas são as coisas da centelha do homem. É o homem que faz isso. É o improviso, né? Que é a beleza do negócio, que não é lógico também, né? É a beleza, né? Do pensamento não linear, do pensamento né? não linear. Pode sair disso aí, Tiquinho. Das frestas, das brechas. É muito isso, assim, né? E aí depois você bota o do Eggs aqui enquanto a gente fala sobre criatividade. Então eu acho assim, eu vejo a inteligência artificial como um recurso, a gente usa bastante, a gente incorporou na nossa criação, para potencializar muita coisa, para agilizar, para organizar,
Então tem um valor, de fato. E assim, que nem quando a gente fazia tudo, as agências tinham o estúdio era imenso. Quando entrei na OG, o estúdio era enorme. Você fazia fotoletra, fototraço, bromuro. Cara, é um universo que o pessoal não vai nem saber o que ele tá falando aqui, né? Nossa. Mas era isso, né? E tinha o letrista, né? Enfim, o aerógrafo. Era esse negócio. Entraram os Macs e aí agilizou, as artes já vêm, enfim, é a mesma coisa, é um caminho ali, né, que a gente tá percorrendo, que está agilizando muita coisa, mas tem as suas descobertas também, as suas limitações, né, as suas regulamentações também para serem, né, feitas e tudo mais, mas é uma ferramenta de criatividade que não substitui o humano, né? Ele potencializa e ele permite você trazer consistência. Por exemplo, eu estava até vendo, né, esse projeto da Coca-Cola, que a Coca-Cola é sempre... Eu trabalhei com Coca-Cola há muitos anos, né? Na Thomson, na OG, na Thomson, na Macan e na NBS, eu atendi Coca-Cola, trabalhei muitos anos com eles. E é uma escola, assim, estão sempre muito à frente, são sempre geniais. Eu amo o trabalho da Coca, e eles agora fizeram numa parceria com a Adobe, fizeram uma plataforma até para gestão de brand. Imagina que você comanda mundialmente um negócio, você, né, trazendo esses equities e usando a inteligência artificial para potencializar a criatividade. Como é que facilita o trabalho dos designers? Então, eu acho isso muito, muito válido, sabe? Para a questão da marca, né? Eu vi lá. Da marca. Estava ouvindo também até um depoimento lá no Rio 2C, a conversa com a CMO do Mastercard também, né? E ela contando como é que está usando a inteligência artificial. Então, ela botou para, por exemplo, juntar todas as pesquisas de mercado, tudo que existe, juntar na inteligência artificial. E sabe aquela coisa que você tem uma dúvida sobre não sei, alguma coisa que você quer tirar a dúvida, você não precisa ligar para alguém ou ler 200 pesquisas, você faz uma pergunta para a inteligência artificial e ela te responde, porque ela tem toda a base de todas as pesquisas ali. Interessante. Com calma nisso, porque essas respostas às vezes erram. Claro, mas aí valida e tudo mais, mas o tempo que você pode economizar para achar um arquivo, para encontrar informação. Tabular dados. Então, agora, nada substitui. A Coca-Cola fez uma coisa que eu achei sensacional. O que acontece? Você vai, sei lá, numa barraquinha, numa praia de Salvador, lá para cima, o próprio cara da barraquinha vai lá, desenha a marca da Coca-Cola e sai toda a torta. Você conhece isso, né? É maravilhoso. E só uma marca icônica pode fazer. Só uma marca icônica. Produz o produto com a marca daquele cara e entrega para ele. Aquilo é sensacional. Isso, é assim, é uma marca que é tão icônica que vira um símbolo, é o caldo cultural, assim, cara. Quando você entra na cultura, é porque você é icônico, você tem um valor. E todo mundo, e vira uma plataforma criativa, né? Uma marca foda, uma marca que tem uma plataforma criativa que todo mundo participa e vira um gestor daquela marca, um divulgador daquela marca, a marca Coca-Cola um embaixador daquela marca. Embaixador da marca. Quando você assume, só uma marca muito icônica pode fazer um negócio de assumir esse negócio, né? Incorporar oficialmente na comunicação e ter todo mundo como criador. É muito, muito sensacional. Olha só, minha linda, eu amei que você veio aqui. Eu queria ter muito tempo para a gente ficar trocando ideia. Volte aqui. A gente vai agora partir rapidamente para o drill. Né? Que é um X1 de perguntas e respostas. No qual as minhas perguntas já estão aqui, as suas, eu vi que você também já estão aí. Deixa eu ver. Peraí. E aí, eu fiz uma correlação entre o livro que eu trouxe, o Brevidade Inteligente, com o propósito da Couto, que é a Faz Fala. Então, o meu primeiro eu dividi em 5 blocos com 5 perguntas. O bloco 1 é quem você é. Você vai clareza de identidade, o lead da sua marca pessoal. Do 1 ao 5, escolhe uma pergunta. 2. Qual é o lead da sua história pessoal? Aquilo que ninguém pode deixar de saber sobre você. É que eu sou uma pessoa que tem muita, muita fé. Assim, eu sou uma pessoa muito positiva, né? Que eu vejo beleza na vida, eu vejo beleza nas pessoas, eu vejo beleza no mundo. E eu acho que isso é muito importante. Você não pode olhar só para si ou achar que a vida é só isso aqui, é só essa realidade. Esse olhar para fora,
esse olhar para o mundo, esse olhar para uma coisa muito maior, esse olhar para o outro, eu acho que é o que diferencia o ser humano, assim, sabe? Sim. E eu sou essa pessoa que eu olho para fora, eu olho para o outro, claro que eu me conheço, claro que eu tenho, né, uma consciência muito grande, né, e um olhar para mim, né, também não vivo para o outro, porque quem vive só para o outro também, né, enfim, não faz sentido também, mas é esse olhar que eu tenho para as pessoas e para Deus, assim, para uma coisa que é maior e que rege, né? Que tem um sentido maior. E a fé não precisa de dados para comprovação. Mas ela tem também, né? Mas a fé também traz os seus dados, né? Tem a história, né? Não é uma coisa, tem fatos e dados, né? Eu acho também. que eu vejo. O ensinamento, né, de Deus é a campanha mais longeva de que a gente tem conhecimento, né? Até hoje, né? Exato, Jesus Cristo, os anos 2000... os mandamentos, quais são os 10 mandamentos? Quais são os pecados capitais? Está ali até hoje, né? Sua pergunta. Vamos lá. Devagar, que é a minha limitação, tá, Fernanda? Imagina. Quem é a pessoa que mais te inspirou na vida? Meu pai. Por quê? Porque meu pai era assim... na verdade, eu tive 2 pais, né? De pessoas que me influenciaram. Você é formado pelo meio em que você vive essa experiência de relacionamento, te forma. Eu tive 2 pais. O meu pai biológico, que nunca foi rico, mas era um cara que tinha conhecimento vasto sobre um monte de coisa, ruim de explicar, ruim de ensinar, e ali eu descobri que nós, como seres humanos, nós temos que nos esforçar para aprender, que nada vem de graça, né? Então eu ficava ali colado nele, tudo que ele ia fazer eu ia aprendendo. E eu tinha o outro pai, que foi o pai da minha esposa, que era o pai rico, né? E esse pai rico me ensinou coisas assim sobre a psicologia da venda, né? O relacionamento interpessoal, como é que você se posiciona, quem você é. Isso me mudou completamente. Eu tinha 22 anos quando eu conheci. Então, essa formação dos 2. Mas o meu pai original é o que me inspirou a ser o que eu sou hoje, que é assim... Seja honesto, seja trabalhador, acorda cedo, cara. Pô, vai trabalhar, vai fazer. Não deixa para amanhã, faz hoje. Procura ser melhor todo dia. O cara te comprou por 10, você entrega 11 para ele. São essas coisas que me fez ser o que eu sou hoje. Agradeço muito a ele. Eu peço o tempo todo para ele que está lá em cima, me ilumine, assim, vem comigo o tempo todo. E eu acho que ele está aqui o tempo todo. Está comigo o tempo todo. Com certeza. Minha segunda pergunta sobre o que você faz: entrega com foto, menos floreio, mais valor percebido, do 6 ao 10. 9. Ela escolhe rápido. Você tem camadas demais nos seus serviços ou oferece um foco direto específico? A gente tem especialistas, a gente não tem as mesmas pessoas se propondo a fazer tudo mal feito, não. A gente tem especialistas que entregam expertises ali. Então, por exemplo, a gente tem, eu falo de marca, negócio e comunicação, do EFAS Fala, a gente tem dentro do nosso time designers. Quando eu falo de marca, tem designer, tem estrategista de marca, tem conteúdo de marca. Eu falo de negócio, eu tenho experiência, eu tenho time de experiência, de jornada do consumidor, tenho time de UX, de UI, tem time de ponto de venda específico disso. E em comunicação, que é o Fala. Então, tem publicitário no time, tem time de mídia, tem diretor de arte, que é diferente de designer, né? O pensamento é diferente, né? O skill é diferente. Tem o redator, tem o planejamento de comunicação, que é diferente do estrategista de marca. Então, são perfis complementares trabalhando juntos para que a gente tenha uma entrega ali de valor. Então, com um pensamento, com uma visão estratégica, né, esse amálgama que é o branding, mas a gente tem expertises diferentes para poder fazer as entregas diferentes, entendeu? Para fazer... Porque não dá, não é sobre você ter as mesmas pessoas fingindo, né, de uma maneira rasa, entregando coisas, porque existem skills e expertise específicas. E quanto mais a pluralidade, né? Complementariedade, eu vi uma né? vez o Igor Puga falando que juntou
caras de ofícios distintos juntou num time, pô, vamos fazer o nosso trabalho com essa galera, que eu vou ter visões diferentes, isso é muito interessante. Isso é que é uma complementariedade, a gente evolui até a entrega. Então, por exemplo, antes a gente tinha, sei lá, tinha o universo visual e verbal da marca que era feito. Hoje em dia, como a gente tem olhares de diretores de arte, redatores, junto com os estrategistas, junto com os designers e tal, como é que eu entrego uma plataforma criativa de marca? Então, você evolui até a entrega do trabalho de branding, né? Que é muito mais potente, que é muito mais acionável. Aqui no finalzinho nós vamos ter a pergunta da Faixa. A Faixa está com a gente. Boa. E o Tiquinho é o representante da Faixa aqui no nosso canal. Ele vai fazer uma perguntinha aqui no final. A gente está agilizando porque eu sei que você tem um voo marcado aí. Vamos lá, sua segunda pergunta. Tá. Se você pudesse entrevistar qualquer pessoa do passado, quem seria? Pô, que pergunta boa, hein? Que pergunta boa, hein? Você me pegou muito de surpresa com essa pergunta. Pô, foi mal. Não, mas foi excelente a pergunta. Eu nem sei com quem do passado. Do passado, que já não está mais aqui entre nós. Cara, quem eu perguntaria alguma coisa, eu não sei. Eu não sei, tanta gente que passou aqui contribuiu para a evolução da humanidade, né, cara? Pode ser, se botar num lastro de 100 anos, de 50 anos, de 2000 anos, né, cara? Até onde vai esse do passado? Mas talvez, sei lá, buscar Salomão. Salomão, me dá uma ideia aqui da vida. Legal, legal. Fui longe, né? Foi longe. Eu também eu gostaria de conversar com Jesus, né? Também, né? Sim, sei lá, né? Até essa coisa. Legal. Vamos lá, terceira pergunta. O que você fala? A linguagem da marca, direta, relevante e memorável, de 11 a 15. 14. 14. O que você fala faz sentido para os outros ou apenas para você? Eu espero que para os outros faça sentido, né? Que construa valor, assim. A gente, o que eu falo, assim, né? Ele vem sempre muito coerente com o que eu costumo trazer essa coerência, né? De vida, né? Com o que eu acredito, do que eu sou, do que eu experimento. E o que eu falo eu tento sempre ajudar as pessoas e colaborar e trazer a minha visão, o meu ponto de vista alinhado com as minhas crenças, né? Agora, se vai agradar todo mundo, certamente não, né? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, assim, quem sou eu para agradar todo mundo? Mas eu tento trazer coerência. Talvez, assim, o medo de não agradar faz você se expor menos, né? E aí fica aquele dilema, me exponho ou agrado? Exato, e que contribuição também que eu vou dar, né? E que pessoa... difícil que seria para mim, que esquizofrenia seria se eu tentasse também, né? Agradar todo mundo. Então, eu falo o que eu acredito. Sua terceira pergunta. Tá. O que o seu eu do começo da carreira acharia da sua trajetória hoje? Cara, completamente imprevisível. Porque eu, quando comecei... Eu vou te falar uma parada que é assim, provavelmente... A maioria das pessoas, né, acontece a mesma coisa. Eu queria ser o Zuckerberg, milionário, bilhardário, vou ser o melhor de todos do planeta, não sei o quê. E a vida vai andando, né? Você vai... você se relaciona, aí você tem os seus amigos verdadeiros. Você sabe que se você desligar o teu Instagram agora, você vai descobrir que tu tem 5, 6 amigos de verdade. São E esses amigos, os teus relacionamentos, marido e mulher, filhos, aí você vai adquirindo outros valores, né? Eu comecei esse episódio contigo falando sobre liberdade. Liberdade, para mim, tem a ver com tempo. E era onde eu queria chegar na questão do tempo, a liberdade de tempo. Então, assim, eu penso que o meu eu lá de coisa é falar assim... Cara, você amadureceu de uma forma bacana, porque os valores mudam, né? Hoje, ter para mim não significa absolutamente nada. É lógico que não ter significa, né? Você... o dinheiro... a falta do dinheiro não te resolveu um problema,
que só o dinheiro... Que o dinheiro resolve, né? Tem problema que o dinheiro não resolve. Esses são os problemas verdadeiros, né? Mas a falta do dinheiro é chato, é ruim, né? Mas, assim, ter coisas é melhor você ser alguma coisa. É melhor você ser amigo, ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom avô. E isso não passa, né? Isso não passa. A gente vê isso o tempo inteiro também, quando alguém morre. Porque não é porque você foi, o cara foi o grande estrategista que fez a não sei o quê. Não, cara, é quem você é, né? O amigo que você foi, o quanto que você ajudou. É isso que fica, né? Coerência entre ser, fazer e falar, de 16 a 20. Alinhamento estratégico, reputação é congruência. De 16 a 20. 18. 18. Há alguma dissonância entre o que você é e o que você comunica? Essa foi simples, né? É que o Sam, às vezes, ele é um pouquinho Quer outro? Quer 17? Pode ser. Suas redes mostram o que você realmente entrega? Olha, eu não me exponho muito, não. Não? Eu uso mais até também pela agência e tudo mais, mas eu acabo. Isso exige coragem, né? De o quê? Expor. Sim, mas é porque não interessa também a vida também tão pessoal para todo mundo, né? Então, acho que você tem que saber dosar ali. Mas, na verdade, eu acho que eu tenho muito mais a contribuir, inclusive, nas redes, assim. É um pouco de falta de tempo, de gestão de tempo mesmo, porque eu até queria trazer mais... Cara, tantos anos, é tanta experiência, tanta coisa bacana. Exatamente. O que eu posso ensinar, o que eu posso dividir, compartilhar. Então, eu acho muito bacana das redes, quando a gente tem essa possibilidade de compartilhar conhecimento, de trocar, né? Quando a gente está com alguém e troca e conversa, sempre todo mundo sai mais rico. Eu saio mais rica, né? Eu ouço as pessoas e as pessoas também. Tem 40% ali de 18 a 34 Olha, que delícia, anos aprendendo contigo, que Fernanda. Delícia. Sua quarta pergunta. Ai, meu Deus, tem mais aqui. Peraí. Qual foi o último livro que você leu? Cara, foi o Brevidade Inteligente. Esse daí que você falou no começo. Você tem que ler A Revolução do Branding. Eu vou te mandar para você ler, que é o nosso livro. Eu pensei que você traria ele foi mal. Foi uma falha horrível. Mas você vai voltar aqui, isso foi bom. Isso, sabe uma coisa que acontece, que a gente atribui a coincidência. Isso é uma coincidência. Tudo é providência, né? Não é coincidência. Exatamente. Então, mas eu vou trazer porque você tem que ler esse livro. A Revolução do Branding, que é o nosso livro, foi indicado ao prêmio Jabuti, né? Que a Ana escreveu esse livro. E tem nossos cases. Um resumo dele. Tem coisa de happy eggs, é bem bacana. Depois eu vou mandar. E a gente fala sobre ele depois. Você vai ter que voltar aqui, Vou tá? ter que voltar. Bloco 5, evolução da marca pessoal. Atualização contínua com foco e impacto. De 21 a 25. 23. 23. Sempre no middle, né? Qual frase define sua marca hoje? Minha frase que define a minha marca. Mais uma aí agora. Uma frase que me define, cara. Não adianta uma excelente estratégia sem execução. Assim, execução é fundamental. Porque você ganha ou você perde o jogo na execução também, né? Então, assim, não adianta nada você ter um projeto de pessoa e não colocar em prática. Né? Isso serve tanto para mim, eu ter projetos e não executar na minha vida, não fazer acontecer. E as marcas também não adianta nada ter uma puta estratégia incrível e não serem percebidas por isso, né? Porque não executar. Então você ganha ou perde o jogo, né? Era um projeto teu ser owner de uma agência? Não era. Não era. Foi um convite realmente que a Ana me fez para ser sócia dela, fez sentido para ela como negócio. Caramba, é outro universo. Não, porque eu sempre trabalhei com construção de marca. Assim, as agências trabalham com isso, né? As agências, elas têm essa coisa de construir marca, mas é que é uma profundidade maior, é um layer muito mais profundo. Então, quando eu vi nisso essa oportunidade de fazer isso de uma maneira profunda, estruturante, né? De fato. Então, fez sentido para mim, na minha trajetória também, sabe? Sua quinta pergunta. Peraí. Qual campanha publicitária te marcou na infância? Ih, agora vai entregar a idade. Na infância? Pô, podia ser na vida, né? Na vida. Pô, a campanha publicitária que me marcou assim, porque foi a primeira vez que eu encontrei assim, essência numa comunicação. Foi a primeira vez de verdade. A gente foi criado com Coca-Cola, né? Com campanhas que falavam bacana.
Mas foi a campanha de Unimed, plano de saúde, que falava que o melhor plano de saúde É viver. é viver. E eu acho que genial! E então foi essa uma campanha realmente que me tocou. Tem que ser um plano de vida, né? Não um plano de morte. Exatamente. É. Genial. Agora, nós vamos para a pergunta faixa do Tiquinho. O Tiquinho está estudando lá na Faixa. Que legal. A gente fez uma parceria com a Faixa e o Tiquinho está estudando lá. Sensacional. Tiquinho, querido nosso, aí tá com a pergunta pronta aí? Bora. Então, você falou que gosta muito de passar seus conhecimentos para frente, né? Então eu queria saber, você me explicasse o que seria branding. Que eu não entendo. Tá, boa. Acho que muita gente também não sabe o que é. Você pode me informar? Claro. Branding, inclusive, olha que bacana que tem o ING no final, né? Branding é um verbo no gerúndio, vamos dizer. Ele é um verbo em movimento, vamos dizer assim. Porque branding é construção de valor. E essa construção de valor, ela tem que ser feita continuamente. É uma coisa que você vai todos os dias com consistência construindo. E o branding é o alinhamento das estratégias de marca, negócio e comunicação. Branding fala. Branding é isso. É essa coerência, esse alinhamento do que você é, do que você faz, da sua proposta de valor, diferenciação e do que você fala, do teu posicionamento, da tua narrativa, de como é que você conta essa história para o mundo. E tendo sempre como fio condutor o teu propósito. E aí, propósito é uma coisa que também tem muita dúvida. Muita gente fala de propósito, mas o que é propósito? Cara, propósito nada mais é do que essa tua vocação, o teu talento, o teu poder, a tua influência para você trazer um impacto positivo para as pessoas. Esse é o teu propósito. Às vezes fica essa coisa de missão, visão, valores. Cara, é uma confusão. Nem o CEO sabe o que é missão, o que é visão. Né? O propósito é muito claro na sua intenção, na sua inspiração. Então, você tem esse fio condutor, que é o teu propósito. O fala, com coerência, com consistência, de uma maneira bem consistente, né, e relevante aí ao longo do tempo. Isso é o branding. É você, de fato, ser, fazer e falar de uma maneira coerente, consistente, usando a tua maior vocação para trazer um impacto aí. E é uma disciplina que você vai encontrar lá na Faixa. E é uma disciplina que é uma construção contínua de valor. Então, nunca deixe também limitar, reduzir o branding à marca. Tipo assim, a gente até sempre fala, tá até no livro, né? Que o branding não é a mudança de uma marca. O rebranding é a mudança de uma marca. Não, é o marco de uma mudança, né? De um olhar. Aí é foda, né? Então, é isso aí. Sensacional. Olha aqui, você agora, para agilizar, você vai deixar uma frase que a gente chama de frase da posteridade. Fernanda, vou botar a sua frase. Ih, caramba, eu falei duas já. Um painel de LED aqui na Barra da Tijuca. 165 mil veículos passando vendo a sua frase inspiradora e a sua foto. Capricha aqui para essa galera. Tem que ser curtinho, então, se é para Eurocom. Exatamente. Então, branding não... Pode ser essa. Pode. Que é foda. Né? Branding não é uma mudança de marca, é um marco de uma mudança. Porra! Tem, tipo... Faz outra aí, inventa aí. Manda outra aí. Que eu falei também já aqui nessa fala, que você ganha ou perde o jogo na execução, né? A disciplina de execução. Então, o jogo se ganha ou se perde na execução. Boa Pode ser frase. essa. Mas a outra é mais impactante, né? Então vamos na outra. Vamos na outra, que ela é mais pá, né? Vamos. Então repete. Tá. O branding. Branding não é rebranding. Não é uma mudança de marca. É o marco da mudança. É o marco de uma mudança. Sensacional. Amiga, adorei você ter vindo aí. Adorei. A gente nem falou de Happy Eggs, hein, Matheus? Nem falamos de Happy, mas, Porra, a gente tinha que ter explorado esse negócio. A questão da alimentação temporal não verdade, foi mais comigo. perdão. Eu ficava aqui conversando contigo. Peço perdão, realmente eu tô com uma agenda apertada, mas assim, só porque depois a gente pode voltar para falar de Happy Eggs, porque quando eu falei de diferenciação... Mas tu vai trazer a Ana também, que eu quero conhecer a Ana.
Pra gente falar de happy eggs, assim, tem uma coisa que eu falei que diferenciação é tudo, e, cara, a maior prova, e aí a gente pode conversar sobre isso, é que um ovo, né? Tem o carro do ovo, que é uma coisa que é commodity. Não, é um desafio. Não existe commodity. É um desafio que, pô, te qualifica. Não existe commodity. Tem gente que fala de brand, de marketing, e tem o pessoal da Ana Couto, que é outra prateleira. Mas isso é importante até para os seus ouvintes, pros seus, não existe produto, mas o meu produto é commodity. Não existe, porque tudo precisa criar diferenciação. E é possível criar diferenciação. Olha o que a gente fez com o ovo. Isso foi ideia do pessoal da Mantiqueira ou foi ideia de vocês? Olha, o lance da galinha. O CEO da... Não, isso veio, obviamente, uma iniciativa. O Leandro é o fundador. O Leandro Pinto é fundador da Mantiqueira Brasil, um cara empreendedor genial, maravilhoso. O Leandro Pinto da Mantiqueira. É sensacional. E ele é uma maravilha, uma riqueza de pessoa, que é uma coisa, assim, uma história lindíssima de empreendedorismo, muito foda. E o Márcio Uti é o CEO da Mantiqueira, e ele foi CEO da Alpargatas muitos anos. Então, ele é um cara que entende de construir commodities, de fazer marca icônica a partir de commodities, que a Havaianas é uma sandália de borracha, virou o que era. Então, assim, o Márcio Uti é o CEO, e ele nos contratou para isso. Então, ele tem um olhar muito grande, né, e uma aposta uma certeza disso, de que era possível. Márcio, Leandro, palmas. Olha só, amada, brigadaço por você ter vindo aí. Vamos marcar outra rodada pra gente trocar ideia sem tempo. Vamos. Né? Porque eu acho que você tem muito. Você falou o negócio de compartilhar conhecimento, né, cara? Você é um. Tem história, né? Uma enciclopédia, não é nem um livro. Tem repertório. Tem. Meu pessoalzinho, que você gostou desse episódio, você já senta o dedo no like, deixa seu comentário. O comentário é o seguinte, #HappyEggs. Você vai entrar lá no YouTube, nós não tivemos tempo de mostrar aqui, você vai entrar lá, vai ver a campanha, deixa o teu comentário Happy Eggs e o que você achou da campanha. Senhoras e senhores, Fernanda Galuzzi. Muito obrigada, um prazer. O prazer foi nosso. Você vem, deixa o ambiente lindo, o ambiente luminoso, colorido. Amei de verdade. Que bom. Tá? É meu propósito, trazer leveza pro ambiente profissional. Acho que isso daí é uma coisa bem importante. Acho que na vida, né? De pesado, basta o que tá fora aí, né? Todas as coisas. Então que a gente possa trazer leveza. Até a próxima, pessoal. Beijo.